E aí, turma, nossa aula de hoje vai ser sobre elipse. Mas o que é uma elipse? Eu acho que intuitivamente todos nós já sabemos mais ou menos, não, o que é uma elipse. É aquela figura de uma circunferência meio achatada, né? Bom, agora falta saber matematicamente o que significa isso. Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui a figura da elipse que a gente já conhece. Eu vou pegar aqui dois pontos aqui, ó, dentro desse eixo aqui que a gente chama de eixo maior, tá vendo? Esse aqui é o eixo maior dela. E aqui eu vou colocar um ponto F1 e aqui eu vou colocar um ponto F2. E esses pontos eu já vou adiantando que são os focos da elipse, tá bom? E aí se eu pegar um ponto qualquer aqui, olha, pertencente à elipse, eu vou pegar um ponto P e eu fizer aqui, olha, o PF1 e o PF2, o que vai acontecer? Se eu somar o PF1 mais o PF2, isso vai ser igual a uma constante chamada 2A, tá bom? Eu vou chamar de 2A essa constante. Por que é uma constante? Porque para qualquer ponto que eu pegar dentro dessa elipse e eu fizer essa soma, sempre vai ser igual a 2A. Significa o quê? Significa que se eu pegar um ponto Q bem aqui do outro lado, ó, tá lá do outro lado do ponto Q, e eu fizer a mesma coisa, o QF1 mais o QF2, isso também tem que ser igual a 2A, tá bom? Então, a elipse ela é a reunião do conjunto de todos esses pontos, de tal maneira que, se eu pegar a distância até F1 mais a distância até F2 desse ponto, isso sempre vai ser igual a 2A, certo? E quem é o 2A? Quem é o A? Aí eu já vou adiantar para vocês. Esse eixo maior bem aqui, ó, que eu estou colocando de verde, o comprimento desse cara é que vai ser igual a 2A, tá bom? E aqui tem uma ilustração interessante, né? Se eu fixar um prego aqui sobre o eixo maior e outro prego aqui, ó, que são os focos, né? Esse aqui seria o F1 e esse aqui seria o F2. E eu amarrar um barbante, tá? Um barbante aqui e um lápis, eu posso percorrer toda a elipse com esse barbante aqui, sendo que ele vai continuar esticado e ele não vai se romper. Por quê? Porque essa distância aqui, a soma das distâncias, independente do ponto aqui, ó, ela sempre vai ser igual. Então eu posso fazer a volta aqui todinha, entendeu? Essa seria a noção da elipse. Bom, agora vamos identificar os elementos da elipse, né? Eu já mostrei para vocês aqui, olha. Esse aqui vai ser o eixo maior, tá? Esse cara aqui, vou fazer melhor aqui, peraí. Esse cara bem aqui, que eu vou marcar de azul, é o eixo maior. Legal. Qual seria a medida do eixo maior? Eu já adiantei para vocês que isso vale 2A. Bom, mas aqui é o meio, né? O meio aqui, ó. Imagina que isso é um plano cartesiano, pessoal. Essa aqui é a origem, tá bom? Esse pedaço bem aqui vai valer A. Esse pedaço bem aqui também vai valer A. Então, a medida do eixo maior, ela vale 2A. O eixo maior aqui, ó, poderia chamar esse cara aqui de A1 e esse cara aqui de A2. Então, do A1 até o A2, esse segmento de reta seria o eixo maior. Fechou? Muito fácil, né? Vamos lá. E o eixo menor? Quem seria o eixo menor? O eixo menor seria esse cara aqui, ó, que eu vou marcar agora aqui, ó, de verde, ó. Esse cara aqui de verde seria o eixo menor. E aí agora eu vou chamar de B, né? Esse tamaninho bem aqui, perdão, esse tamaninho bem aqui, eu vou chamar de B, tá? E esse outro bem aqui eu também vou chamar de B. Então, o eixo menor eu vou chamar aqui, ó, de B1 e aqui de B2. Esse segmento B1, B2 seria o eixo menor, segmento de reta. E a medida do eixo menor seria 2B, né? Seria B mais B, 2B. Legal. O que seria a distância focal, pessoal? A distância focal já seria aqui o foco, né? F1 seria do F1 até o F2, tá? Então, do F1 até o F2,
já seria a distância focal, esse segmento de reta, tá? E aí também tem uma letrinha para ele, né? Ó, do F1 até o O, aqui eu vou chamar de C, e do O aqui até o F2, eu também vou chamar de C. Então a distância focal, ela seria de 2C, a medida do comprimento dela, ok? Bom, além disso, a gente tem uma definição da excentricidade, né? Excentricidade, ela é definida como sendo a divisão do C pelo A. Só isso, é o C sobre A. E uma última situação que a gente pode ter aqui ainda é se eu unir o B1 com o F2 aqui, ó, ou o B1 com o F1, tanto faz, tá? Eu tenho um triângulo retângulo bem aqui, tá? Aqui eu vou ter um triângulo retângulo. Bom, aqui, olha, esse pedacinho aqui é o C, esse pedacinho é o B, são os catetos. Essa hipotenusa aqui vai ser o A. E aí, pessoal, eu tenho uma relação importantíssima. Por quê? Porque eu tenho que o A quadrado é igual a B quadrado mais o C ao quadrado. A gente vai usar muito isso, tá bom? A gente vai usar muito. Essa relação aqui é importantíssima. Gravem aí, A quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Ok? Vamos seguir. Daí a gente já consegue ter a equação reduzida da elipse. Reduzida por quê? Porque inicialmente, pessoal, eu estou tratando a elipse como sendo, ela está no centro do plano cartesiano, tá bom? Inicialmente aqui, ó, isso aqui é o plano cartesiano. Vou até prolongar aqui, ó. Esse aqui é o eixo y e esse aqui é o eixo x, tá bom? Isso aqui é um plano cartesiano. E ela tá, o centro dela é bem na origem do plano, ok? E aí eu tenho duas situações. A primeira situação é quando o eixo maior dela, né, tá sobre o eixo x. Então aqui, olha, o eixo maior tá sobre o eixo x, tá de azul aí, ó. Eixo maior sobre o eixo x. Quando isso acontecer, tá? Eu tenho que esse meu A aqui, olha, lembra que o comprimento dele é sempre sobre o eixo maior? Ele vai estar debaixo do x. Ele vai estar debaixo do x, tá bom? Então a fórmula vai ser x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ah, professor, mas qual seria a outra maneira? Vamos lá, a outra maneira... Ah, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui. Eu vou prolongar de novo aqui, só para vocês perceberem, tá? Esse aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. A segunda maneira, o que está acontecendo agora? Agora, pessoal, o meu eixo maior, que é o A, né, o 2A, ele está sobre o eixo y. Então, sempre que ele estiver sobre o eixo y, na fórmula, o A ele tem que ficar debaixo do y, tá bom? Porque agora o meu eixo maior, a minha medida do eixo maior, que é o A aqui, ó, aqui é o A, aqui é o A, ela está sobre o y, tá bom? Ela está lá do y. Então, o meu A agora vai ficar debaixo do y. Então, observa. Aqui, olha. Eixo maior sobre o x, o A fica debaixo do x. Eixo maior tiver no eixo y, o A fica debaixo do y na fórmula, tá bom? É bem simples. E aí vamos fazer exercício então, né? Determinar a equação da elipse nas figuras abaixo. Então a gente tem que determinar esses elementos, pessoal. Olha lá. O que vai acontecer aqui? A distância do centro até o foco, até um dos focos, é 8. Então eu já sei que o meu C é igual a 8. Bom, aqui, olha, eu tenho o eixo menor, tá? Vou marcar de verde aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo menor. O eixo menor, pessoal, é o B. Só que o B, ele é só o semi-eixo, né? A metade, tá? Se fosse tudo, seria 2B. Então, esse carinha bem aqui é o B. Esse carinha aqui que está no 6, né? Esse cara aqui é o B, tá? Então, eu já sei que o meu B é igual a 6. Bom, mas na minha fórmula tem o A. E aí eu já mostrei para vocês, né, que a relação do A é essa aqui, ó, A quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado. Então, A quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado vai dar 36. 8 ao quadrado vai dar 64. Isso aqui vai dar 100.
Então, quando eu tirar a raiz quadrada de 100, o A vai ser igual a 10. Então, por quê? Significa que se eu fosse fazer aqui, né, o triângulozinho, esse cara aqui seria o A, né? 6, 8. Isso aqui é um triângulo retângulo. E esse cara aqui seria o 10, tá? Nem precisa fazer isso aqui, nem precisa fazer o desenho, já está aqui na fórmula. Então, qual seria a minha equação? Ela seria desse tipo aqui, olha, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Por que que ela é dessa forma? Porque o meu a, ele está sobre o eixo maior, né? O eixo maior, desculpa, está sobre o eixo x. Então, o a fica debaixo do x, tá? Então, só terminando aqui, a minha fórmula vai ser 10 ao quadrado dá 100, mais y ao quadrado. O 6 ao quadrado dá 36. E isso aqui é igual a 1. Tá? Então, essa aqui seria a resposta, né, do primeiro exercício aí. Ok? Vamos fazer o segundo agora. O que é que vai mudar no segundo aqui, pessoal? Olha lá. Agora a gente tem o eixo maior. Eu vou marcar de azul aqui. Sobre o eixo y. Então, de cara, eu já sei que a minha fórmula não vai ser essa aqui. A minha fórmula vai ser qual? Vai ser x quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. O a agora tem que estar debaixo do y, porque o eixo maior está sobre o eixo y. Ok? Muito simples, né? Bom, mas quem que eu já tenho aí? Eu já tenho aqui, olha, observa aqui o 5, pessoal, é o eixo menor, é o B. O 12 é a origem até o foco, então esse cara aqui é o C. Só me resta achar o A. Então o A vai ser quem? O A vai ser esse cara bem aqui, ó. Basta eu fazer o teorema de Pitágoras de novo, né? O A quadrado vai ser igual a B quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, isso aqui é um triângulo bem fácil, né? Quadrado de 12 é 144, quadrado de 5 é 25. 144 mais 25 vai dar 169, tá? E a raiz quadrada de 169 é 13. Para dizer a verdade, como na fórmula está a ao quadrado, nem precisava a gente tirar a raiz, né? Se eu fosse fazer, olha, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Vamos ser práticos. A quadrado, o b é 12. Desculpa, o b é 5. Ao quadrado dá 25. O c é 12, ao quadrado dá 144. Logo, o a ao quadrado daria 169, né? Aqui eu tirei a raiz, mas não precisa, pessoal. Nem precisa tirar a raiz. É só jogar na fórmula agora, olha aí. X quadrado igual a b ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Mais o a ao quadrado está aqui, ó, 169. Nem precisava ter tirado da raiz, tá vendo? Igual a 1. Então, esse cara aqui seria a equação relativa a essa figura aí de cima, certo? Segunda questão, determine a equação da elipse cujos focos são os pontos 2 e 0, menos 2 e 0, sendo 6 centímetros a medida do seu eixo menor. Bom, essa aqui eu vou fazer a figura só para a gente entender ainda, né? Como a gente ainda está decifrando a coisa, bora tentar fazer a figura. Vamos lá. Esse aqui é o y, esse aqui é o x. O foco é 2, 0, tá? F1 é 2, 0. Então vamos colocar aqui. O 2, 0 está bem aqui, ó. Esse é o F1. E o outro é o menos 2, 0, tá? Ele tem que estar sempre aqui distante do centro, né? Sempre a mesma distância do centro. Então esse aqui é o menos 2, 0. E esse aqui é o 2 e 0. Vou ampliar um pouquinho mais. Bom, pessoal, o foco ele está sempre sobre o eixo maior. Então eu já sei que o eixo maior vai estar sobre o eixo x, tá? Vamos ver se eu consigo aqui fazer só um esboço agora, né? Minha elipse seria alguma coisa assim, tá? Vamos ver se não vai sair muito feio. Tá feio, mas dá para entender, né? Então, ela vai ser alguma coisa assim. Aí ele complementa, né? 6 centímetros é a medida do seu eixo
menor. Ó, pessoal, o eixo menor vale 6. O eixo, lembrem que o eixo todinho ele vale 2b, tá? Porque só o b é a metade. Então, se o eixo menor vale 2b, o b vai valer 3, tá? Então, esse cara bem aqui, ele vai ser o 0,3. E esse cara bem aqui vai ser o 0 e o menos 3. Por quê? Porque esse comprimento aqui, da origem até esse ponto aqui, que eu vou chamar de repente de B1, e esse aqui de B2, tem que ser 3. E aí a gente observa que o eixo menor, que é todinho esse cara bem aqui, vai dar 6, né? 3 mais 3. Fechou? E aí morreu, pessoal. Morreu, né? Por quê? É só a gente fazer agora aquela brincadeira do Teorema de Pitágoras, né? Aqui vale 3, aqui vale 2. Quem vai ser o meu A? De novo, ó, nem preciso tirar ele da raiz. A quadrado é b quadrado mais c ao quadrado. O b vale 3, 3 ao quadrado dá 9. O c vale 2, 2 ao quadrado dá 4. Então o a ao quadrado vai dar 13. Morreu, só jogar na fórmula agora. X quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Substituo a e substituo b, pessoal. Acabou. Tá? O A, só lembrando que ele está embaixo de x, porque o eixo maior está sobre o eixo x, né? O eixo maior sempre vai ser o mesmo eixo do foco, tá bom? O eixo maior sempre vai ser o mesmo eixo do foco, lembrem disso, tá bom? Então, quando vocês verem esse cara bem aqui, olha só, o 2 está no x, né? Eu já sei que esse aqui é o eixo maior, tá? O eixo do x, tá bom? Então vai ficar x quadrado sobre 13 mais y quadrado sobre o b é 3, né? Ao quadrado dá 9. Certo? Esse cara aqui é a resposta. É a equação que ele queria, né? Ele quer a equação da elipse. Fechou? De novo, determine a equação da elipse cujos focos são 0, 4, 0, menos 4 e as extremidades do eixo maior de 0 a 6 a 0 menos 6. Ó, pessoal, vamos tentar fazer direto agora, sem construir gráfico, sem nada. Vou pegar só um desses focos aqui, tá? Vou pegar só esse aqui, 0, 4. Eles estão sempre aqui distantes do centro. Bom, vamos analisar, pessoal, prestem atenção. Agora o foco ele está sobre o eixo Y. Olha só, esse aqui é o X, né? Esse aqui é o Y. Ele está sobre o eixo Y. Significa que esse eixo Y também vai ser o eixo maior, tá? O eixo maior vai estar sobre ele. Logo, acompanhe o raciocínio. A minha fórmula vai ser essa daqui, olha. O A tem que estar debaixo do Y na fórmula. Essa é a informação que eu peguei de cara. Outra informação que eu pego de cara aqui, se esse cara aqui é o foco, tá? Eu já sei que o meu C é igual a 4, que é esse cara bem aqui, ó. Nem preciso fazer desenho, pessoal. Outra informação que eu pego de cara aqui, olha. Se esse cara aqui é o eixo maior, eu já sei que o meu A é igual ao C. De cara eu já pego essa informação sem fazer desenho, pessoal. Já tenho praticamente tudo que eu queria. Tá faltando só o B. Bora achar o B? A quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado. O A é 6, né? 6 ao quadrado dá 36. O B quadrado é o que eu quero achar. O C ao quadrado vai dar 16, né? 4 ao quadrado é 16. Logo, o meu B ao quadrado vai ser 36 menos 16, que vai dar igual a 20. Acabou, pessoal. Só substituir. X ao quadrado é igual a... Ó, preciso tirar da raiz? Não preciso, eu sou preguiçoso, eu não quero tirar da raiz. Eu já tenho meu b quadrado aqui, ó. Ele vale 20. Já o a eu tenho que elevar ao quadrado, porque aqui, ó, só tenho a igual a 6. Aqui eu tenho a ao quadrado. O 6 ao quadrado dá 36. E isso aqui é igual a 1. Morreu o porco. Certo? Muito bom. Bom, vamos fazer uma questão do Enem 2015 agora. Olha lá. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano
cuja forma é um elipsoide. Bom, aí, pessoal, o elipsoide já está no espacial, tá? A elipse é uma figura plana, elipsoide é espacial. Mas tudo bem. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Então, vamos lá. Vamos dar nome aos bois aqui. Comprimento vertical e comprimento horizontal. Bom, se o A é a metade do comprimento horizontal, pessoal, eu sei que o comprimento horizontal todinho vai ser 2A. E se o B é a metade do comprimento vertical, eu sei que o comprimento vertical vai ser 2B, tá? É como eu falei para vocês, o B é só o semi-eixo. Se eu pegar de todinho, tem que ser igual a 2B. E o A é a mesma coisa, tá? Só o A é só um semi-eixo, é só metade. Se eu pegar o comprimento todo, tem que ser igual a 2A. E o que é que ele fala mais aí? Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical significa que o horizontal menos o vertical, a diferença, é igual à metade do comprimento vertical. A metade do comprimento vertical é a metade de 2B, ela vale B. Tá? Daí eu tenho o quê? Que 2A é igual a B mais 2B. Né? Esse cara que está subtraindo, ele vai passar somando por outro lado. Então, o 2A vai dar igual a 3B. Daqui eu tiro que o A é igual a 3B. Se o A está dividindo, ele vai passar... Desculpa, se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo para o outro lado. O A vai ser 3B dividido por 2. E aí eu nem acabei a questão, né? Eu já fui logo fazendo. Considere que o volume aproximado dessa bola é V igual a 4A B ao quadrado. 4A B ao quadrado. Então vai ficar 4 vezes o A, ele vale 3B sobre 2, vezes o B ao quadrado. 4 com 2 cancela, né? Vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. B quadrado vezes B vai dar B ao cubo. Então esse aqui vai ser o volume. E é o que ele quer, né? O volume da bola em função apenas de B é dado por 6B ao cubo, letra B. Muito simples, pessoal. Só prestar atenção. E aí eu tenho mais o último caso da elipse, né? Quando o centro dela for fora da origem, tá? E ela tiver eixos paralelos aos eixos x e y. Então, de novo aqui, ó. Esse aqui é o y, esse aqui é o x. Só que observa bem que agora a minha origem, o meu centro, né, o 0, 0, ele é bem aqui. E o centro da minha elipse é esse aqui, olha, o que eu vou chamar de x0, y0, tá? Esse aqui, olha, seria o x0 e esse aqui seria o y0. Pessoal, é só isso que muda, não muda mais nada. Continua aqui o eixo maior. Quando o eixo maior estiver paralelo ao eixo x, o A vai ficar sobre o x na fórmula, tá? E quando o eixo maior ficar paralelo ao y, o A vai ficar sobre o y na fórmula, que é o próximo exemplo. A única coisa que vai mudar é que agora, em vez de ser só o x ao quadrado, vai ser x menos x0 ao quadrado. Em vez de ser só o y ao quadrado, vai ser y menos y0 ao quadrado, tá bom? É só isso que mudou na fórmula, tá? E aqui é o outro exemplo, ó. Aqui agora o eixo maior, ele está paralelo ao eixo y. Então, o A vai ficar sobre o y na fórmula, tá bom? Só isso que mudou. De novo, ó, esse cara aqui, agora ele vai ser o centro, x0, y0. Centro da elipse, tá? Então, vamos encontrar a equação da elipse abaixo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o eixo maior está paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y? Essa é a primeira pergunta. Bom, olha aí, pessoal. Está paralelo ao eixo x, né? Aqui, ó. Paralelo ao eixo x. Então, já sei que o meu a quadrado fica debaixo do x na fórmula. Bom, falta saber quem é o a e quem é o b. Ó, o b é simples, pessoal. O b é esse cara bem aqui, ó. Bom, primeiro tem que determinar o centro, na verdade, né? Vamos determinar o centro aqui. Quem vai ser esse cara aqui, ó? Ó, eu já sei que o y aqui é 7, ó. Tanto aqui é 7 como aqui é 7. Então, esse cara bem aqui, ó.
Ele está no 7. Então, o meu centro aqui, ele vai ser o 7. No Y, no X, falta determinar. O que eu falei para vocês? O centro está bem no meio dos focos, tá? Como é que eu vou saber quem é que está no meio do 2 com o 10? Ah, pessoal, basta somar e dividir por 2. É simples. 10 mais 2, 12, por 2 dá 6. Então, esse cara aqui vai ser o 6. Do 2 até o 6 eu tenho 4. Do 6 até o 10 eu tenho 4. Fechou. Esse cara aqui é o cara que está bem no meio. Né? E aqui nem precisava ter feito, né? Porque ele também tem que estar, ele tem que ser o mesmo desse cara aqui de cima, ó. Dá perdi tempo, nem precisava ter feito isso. E aí, do 7 até o 10 eu vou ter o B. Do 7 até o 10 eu tenho quem, pessoal? 3, né? Ó, do 7 até o 10 eu tenho 3. E aqui do 6 até o 10 eu tenho 4, né? O meu C vai ser 4. Então, quem vai ser o meu A? Aqui é um triângulo pitagórico, pessoal. Teorema de Pitágoras, 3, 4. Quem vai ser o meu outro A lá? O 5, né? É um triângulo pitagórico, tá? O meu A só pode ser o 5. Então, se eu for fazer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar 25. A raiz é 5. Agora é só jogar na fórmula. Vai ficar x menos x0. O x0, pessoal, é o 6, olha. E o y0 é o 7. Aqui, ó. Opa. E esse cara aqui é o centro, né? Tá aqui, ó, o 6 e o 7. X0 e y0 é o centro. O meu a ao quadrado vai ser o 25, né? Que é o 5 ao quadrado. E o meu b ao quadrado vai ser o 9, né? Que é o 3 ao quadrado. É só substituir agora. X menos x0 ao quadrado. Assim, ó. X menos x0, tudo ao quadrado, né? Sobre a ao quadrado. Mais y menos y0 ao quadrado, né? O y0 é 7. Sobre b ao quadrado, que é 9. E isso tem que dar igual a 1. Beleza? Então, fechou. Essa aqui é a resposta da questão. Vamos fazer a última, pessoal. Determinar a equação da elipse com centro em 2 menos 1, eixo maior 2A igual a 6 e foco F1, 0 menos 1. Última questão, para a gente matar aí, ó. Então, bora desenhar, né? Bora tentar desenhar para a gente entender como é que fica essa situação bem aí, tá? Vamos lá. Então, o centro é 2 e menos 1, né? Então, 2 e menos 1 vai estar por aqui, ó. Esse cara aqui é o centro da elipse. O foco é 0 e menos 1. 0 menos 1 é um foco, tá? Um F1. Tá bem aqui um F1. Bom, então não tem outra maneira, pessoal. Se esse aqui é o centro e esse aqui é um foco, o outro foco ele tem que estar por aqui, ó. E tem que estar a mesma distância, tá? Então a minha elipse, ela vai ter que ter alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Vou tentar fazer o... Vai ficar feio, mas enfim. Teria que ser alguma coisa assim, ó. Certo? Agora vamos tentar identificar. Bom, eu já sei que a fórmula vai ser essa daqui, ó. O meu eixo maior vai estar paralelo ao eixo x, né? Então eu já sei que a minha fórmula ela vai ser desse tipo aqui, ó. X menos x0, o x0 é esse aqui, que é o centro, e esse cara aqui é o y0. X menos x0 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y menos, quando eu fizer menos com menos, vai dar mais 1 ao quadrado. Dividido por b ao quadrado, tá? O b ao quadrado eu não sei quem é, né? Na verdade, o a eu já sei quem é, olha. Se o 2a aqui, pessoal, bora olhar aqui, ó. Se o 2a é igual a 6, quem é o a? Só pode ser o 3, né? O a só pode ser 3. Então, 3 ao quadrado, ó, vai ficar bem aqui, ó. Bora apagar aqui, ó. 3 ao quadrado vai dar 9. Falta só achar o b, pessoal. Para achar o b, eu preciso achar o c, né? Para jogar na fórmula de Pitágoras.
tá? Então, quem seria o meu C? O 2, ó. Esse cara aqui vale 2. Aqui vale 2, tá? E aqui, para o eixo Y, né, como se fosse o zero, né? Então, daqui para cá vale 2. Esse cara bem aqui é o meu C, ok? Porque esse cara aqui está bem no 2, né? Então, se o meu A vale 3 e o meu C vale 2, então é só jogar no teorema de Pitágoras, né? A quadrado é igual a B quadrado mais o C ao quadrado. O A quadrado vale 9, né? O 3 ao quadrado. O B ao quadrado é o que eu quero achar. E o C ao quadrado vai valer 4, né? O 2 ao quadrado. Então, o B ao quadrado vai ser 9 menos 4. O B ao quadrado vai ser igual a 5. E aí eu vou só apagar aqui, né? B quadrado é igual a 5. Fechou, pessoal. Essa aqui seria a fórmula, tá bom? Da equação da elipse.